Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui mais um dia juntas para estar ouvindo a palavra de Deus pela glória de Deus. E hoje a palavra que o Senhor tem para nós está lá em Marcos, capítulo 11, versículo do 23 ao 24. Amém? Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedis em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido. Pai, a Tua palavra foi lida nesse momento, o Senhor que vela pela Tua palavra. Senhor meu Deus, fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa vir ministrar nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar clareza, discernimento para entender aquilo que o Senhor deseja revelar em nossos corações. Fala conosco, transforma o nosso coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne. Pai, que a Tua palavra possa vir dar frutos em nosso coração na estação correta. Usa-me, Senhor, o vaso é pequeno, é de barro, mas é Teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preciosos, hoje o tema da nossa mensagem é crer em Jesus, como a Bíblia diz. Jesus nos ensina que a fé verdadeira não é um sentimento passageiro ou um pensamento positivo. Ela é a confiança em Deus, no seu caráter. Mesmo diante das circunstâncias mais impossíveis que nós passamos em nossa vida. Os discípulos ali estavam admirados com a figueira seca. E Jesus aproveitou para mostrar que o poder da fé está em crer como a Bíblia ensina. E muitas das vezes, hoje, nós estamos vivendo a nossa vida com incredulidade no nosso coração. Às vezes, nós olhamos muito para algumas áreas em nossa vida, para algumas circunstâncias que ali nós estamos vivendo, com um olhar de incredulidade. Nós vimos as circunstâncias e essa circunstância nos pressiona tanto que passamos a ser mais pessimistas do que otimistas. Nós passamos a ver aquelas situações ali ao nosso redor como impossível. Porque a circunstância nos mostra que não tem mais jeito, que acabou, que ali é o fim. Mas nós olhamos com a visão humana e não com a visão do Pai. Porque para Deus nada é impossível. Não há nada que o Senhor, debaixo desse céu, nessa terra, que Ele não possa colocar a mão e curar, libertar, salvar, restaurar. Deus é aquele que pode abrir uma porta aonde não tem parede. Deus é aquele que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas muitas das vezes, nós não estamos vivendo grandes milagres em nossa vida porque nós não temos fé o suficiente em nosso coração. Às vezes hoje nós estamos vivendo em um tempo de muita incredulidade em nosso coração. Nós não cremos em Jesus como a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele curou um paralítico. Ele curou um cego. Ele ressuscitou os mortos. Mas mesmo assim, nós ainda não cremos. Às vezes nós estamos passando diante de uma dificuldade, de uma doença, aonde o médico falou que não tem mais solução. Nós acreditamos no humano. Nós deixamos de se perder ali. Nós caímos naquela incredulidade. Nós não confiamos naquele Deus Todo-Poderoso. Naquele que faz o possível acontecer na nossa vida. Naquele que abriu um mar vermelho para o povo de Israel passar. E Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida hoje. Ele pode abrir um mar para nós passar. Ele pode resolver essa situação que hoje você está vivendo e está olhando sem saída. Ele pode transformar esse sofrimento em vitória. Mas para isso acontecer na sua vida é preciso crer. Ele pode libertar aquele filho seu hoje que está na droga, no álcool. Aonde você olha para o seu filho que está cada dia pior.
E você não crê mais na mudança. Mas você precisa declarar que esse momento na vida do teu filho, do seu marido, é um momento difícil, mas que pelo poder do nome dele, ele vai ser curado, libertado. Que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Mas para isso é preciso você crer dentro do seu coração. É preciso que você declare essa cura, essa libertação sobre a vida dos seus. Sobre a vida dessa pessoa que está passando por esse momento difícil. E não que você declare que acabou, que não tem saída, que não tem jeito. Cuidado, as palavras têm poder. O mundo espiritual tem poder. Precisamos declarar coisas positivas. Precisamos declarar aquilo que nós queremos receber sobre a nossa vida. Hoje estamos vivendo em um tempo de muita incredulidade no coração. Mas de onde vem essas incredulidades no nosso coração? Vem das dificuldades que nós vivemos, das lutas que nós enfrentamos. Nós vamos passando por tanta coisa, tanta pancada. Nós vamos caindo, nós vamos sofrendo, nós vamos olhando para tudo aquilo, para todas aquelas circunstâncias ali que nós estamos vivendo, e nós começamos a não ver mais saída. Nós começamos a acreditar naquilo que a circunstância está nos mostrando. Nós esquecemos da nossa fé. Nós não podemos ter fé por aquilo que nós vemos. Nós temos que ter fé porque nós confiamos no caráter de Deus. Nós temos que ter fé naquilo que nós esperamos sem ver, mas nós acreditamos e temos fé naquele Deus, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é grandioso. Nós não podemos deixar a incredulidade começar a tomar conta do nosso coração. Nós precisamos crer em Jesus como a Bíblia nos diz. Porque nós passamos por tantas coisas, nós começamos a duvidar. A gente começa a crer que aquilo ali que nós queremos é impossível de acontecer. Que a cura que você tanto precisa, ela não vai acontecer porque os médicos falaram que não tem mais jeito. Mas a última palavra é dele. A última palavra sobre a sua vida é de Deus. Para ele nada é impossível. E a palavra do Senhor está nos dizendo que aquele que crê, tudo que pedis em oração, crendo que já o receber, o tereis. Aquilo que você pediu ao Senhor, aquilo que você crê, sem ter dúvida no coração, sem ter incredulidade, você vai receber em sua vida. Pode que você não receba aquilo que você quer naquela hora, mas o Senhor vai te conceder esse milagre. Porque o Senhor, Ele honra aqueles que mesmo em momentos difíceis escolham permanecer, crendo na sua fidelidade, porque Deus é fiel. Por isso que eu e você precisamos crer em Jesus conforme a Bíblia nos ensina. Nós não podemos crer em Jesus conforme as nossas circunstâncias que nós estamos vivendo. Se nós não estamos vendo saída, nós não podemos crer. Não tem como mais. Não. Nós precisamos crer em Jesus, mesmo não vendo o milagre acontecer, mas crer que Ele é poderoso e vai fazer acontecer. Às vezes o sonho que você tanto sonha e persiste e corre atrás. Às vezes você está tão desfalecido, tão desanimado, que você acha que não vai mais acontecer. E você precisa ter fé. Você precisa acreditar no seu coração. Se as pessoas ao seu redor estão falando que não adianta você fazer isso, que não vai dar certo, se elas não têm fé para elas, tenha você fé por você. Acredita, crê naquilo que você tanto busca e está correndo atrás. Naquilo que você tanto pede. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Crê na palavra dele. Crê no caráter dele. Porque Deus, ele não mente. E às vezes você tá aí porque o médico falou que não tem saída. Porque o fulano falou que não tem jeito. Porque os outros falaram que você tá perdendo tempo. E tudo isso vai tomando conta do seu coração. Porque aquele problema que você está vivendo, aquela circunstância que você está vivendo, já tem 1, 2, 3, 4, 10 anos que você vem vivendo naquela mesma situação. E isso vai te gerando dor, sofrimento. E no meio do caminho você começa a desfalecer, você começa a querer desistir, você começa a parar.
você não acredita mais. Você começa a acreditar que é impossível mesmo. Você começa a acreditar que naquela circunstância é o que tem para sua vida, que não tem mais saída. Mas o Senhor pode chegar hoje na sua vida e fazer o de repente acontecer. Não crê nas circunstâncias que está acontecendo. Crê naquele Deus que faz o impossível acontecer. Mesmo que hoje você não vê saída, ainda há saída. Há esperança em Cristo Jesus. Muitas pessoas desistem em meio ao caminho. Outras retrocedem. Outras até buscam solução, mas para no meio do caminho. Outras costumam com aquela situação e começam a viver como se aquilo é o que tivesse para a vida dela. Que não tem mais solução, que não tem mais perspectiva, mas deixa eu te falar. É preciso ter perspectiva, é preciso ter perseverança, é preciso ter esperança em Jesus. Porque Ele ainda vai fazer acontecer no tempo certo, porque Ele não falha. Será que hoje eu e você, que estamos aqui ouvindo essa mensagem, nós temos fé como a Bíblia nos ensina? Nós temos fé para ver alguém se levantar de uma cadeira de rodas? Nós temos fé para ver um cego a voltar a enxergar? Nós temos fé para ver alguém ser ressuscitado depois de 4 dias? Não. Às vezes nós não temos fé nem para crer que Jesus vai curar de um câncer, de uma leucemia, que Deus vai libertar de uma droga, de um vício, de uma bebida, de uma prostituição, de uma situação que nós estamos vivendo e que nós olhamos para aquela situação e nós falamos assim: é impossível, não tem jeito mais. Às vezes nós não temos fé por coisa tão pequena. Mas essa não é a fé que Jesus espera de nós. A fé que Ele espera de nós, que nós precisamos ter, é essa fé de ver o paralítico andar, de ver o cego, de alguém orar e Jesus curar. De ver que se alguém morrer, nós crer que Ele pode ressuscitar. Se Ele ressuscitou alguém dos mortos, Ele pode curar uma doença. Ele pode libertar de uma droga, de um vício. Ele pode te tirar das dívidas. A morte que é o fim da vida humana. Se Ele pode ressuscitar, Ele não pode resolver a sua situação que hoje você está vivendo. Mas para isso você precisa crer. Você precisa crer em Jesus. Por isso, muitos de nós não estamos recebendo os milagres de Deus, porque nós não temos fé suficiente no nosso coração. Nós falamos que cremos da boca para fora, mas nós não cremos em Jesus, conforme a Bíblia diz. Dentro do nosso coração tem dúvida. Às vezes não vamos na igreja, nós recebemos uma palavra. O Senhor fala: eu vou salvar a sua família, eu vou salvar o teu filho, eu vou curar você. E quando nós saímos de lá, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós olhamos ali e nós falamos: não vai acontecer, será? Será que Ele vai fazer? Quando Ele vai fazer? A incredulidade está aqui dentro. A palavra nos diz: crê, sem duvidar. Se você crê sem duvidar, o milagre é certo em nossa vida. Perceba que as coisas estão na sua fé. Perceba que para as coisas acontecer na sua vida, ela precisa estar dentro do seu coração. Você está com todo o poder na sua mão. Você só precisa de crer conforme a palavra nos ensina. É você que ativa a mão de Deus, os milagres de Deus na sua vida. Você precisa entender que nada é impossível para você. Se você crê, se você tem plena convicção e crê em Deus, para Ele nada é impossível. Então para você nada é impossível,
Você pode tudo naquele que te fortalece. Você só precisa crer. Crer é tudo que você precisa na sua vida. É possível a cura. É possível o milagre acontecer. É possível você sair dessa situação impossível. É possível Deus abrir uma porta onde não tem parede. Tudo está na força que está dentro de você. Na sua fé. Naquilo que você crê. Para que Deus possa operar um milagre em sua vida, na sua casa, na sua família. É preciso que você crê como a Bíblia nos ensina. Porque muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não cremos, nós duvidamos, nós temos a incredulidade dentro de nós. Nós falamos, será? Porque às vezes tem 10 anos que você está nessa situação e você não acredita mais no poder dele. Você acha que não tem mais solução, que essa é a sua vida, que esse é o seu destino. Não. Há esperança em Cristo Jesus. Ele pode fazer o de repente acontecer e mudar tudo em sua vida. Não fala só da boca para fora que você crê, que você acredita. Fala de todo o seu coração, tenha fé dentro do seu coração. Na palavra do Senhor em Marcos 9, 23 nos diz: ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível naquele que crê. Nada é impossível. Não tem nenhuma situação que, se você crer e entregar nas mãos dele, que não pode acontecer. Ele pode fazer tudo acontecer na sua vida. Mas para isso é preciso que você crê, que você ativa. Olha o que a palavra dele está nos falando, que nada é impossível. Na palavra do Senhor em João 11 nos diz: e disse, tirai a pedra então, Marta. O irmão do morto disse, a irmã do morto disse, Senhor, ele cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu, não te disse, se crês verá a glória de Deus? Quando Jesus chegou ali naquele povoado, Marta estava ali, questionou Jesus que se ele tivesse chegado antes, ele não tinha morrido, Lázaro não tinha morrido. Mas o Senhor disse a Marta, tirai a pedra. Mas Marta questionou a Jesus, ele já cheira mal, porque faz 4 dias que ele está ali. 4 dias que ele já havia morrido. Mas então Jesus disse a Marta, não te disse, se crês verás a glória de Deus? Olha o que Jesus está falando para mim e para você, né, agora. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua família, na sua casa, é preciso que você crê. Para você ver. Se você não crê, você não vai ver a glória de Deus sobre a sua casa. É preciso que você crê na sua glória, naquilo que Ele pode fazer, no impossível que pode acontecer. E muitas vezes nós não acreditamos que um cego pode voltar a enxergar, que um paralítico pode andar, que um morto pode ressuscitar. Nós duvidamos do poder de Deus. Mas hoje eu estou aqui para te falar que eu e você precisamos ter fé. Essa fé que a Bíblia nos ensina. Você precisa declarar para o Senhor nas orações, Senhor, eu acredito que o paralítico pode andar. Eu acredito que o cego pode enxergar.
Eu acredito que o morto pode ressuscitar. Eu acredito que tu pode fazer tudo. Eu acredito que o Senhor pode mudar a minha situação. A minha filha, Maria Rita, ela tinha um probleminha de intestino e ela ficava com o intestino muito preso. Ficava 10, 12 dias. E aquilo ali, você sabe, uma mãe, a gente sofre ver um filho sofrer. E ela ficava andando pela casa, espremendo, que ela não dava conta, ela chorava. Quantas vezes eu fazia massagem e eu pedia pelo amor de Deus, eu dava tudo porque me falaram que era bom pra fazer cocô, mas não adiantava. E não adiantava. E eu corria no médico, levei em gastro, levei em tudo e só me falava que ela tinha constipação e que ela tinha que fazer cocô, porque se o cocô estourasse dentro dela, ela poderia até perder a vida. E eu ficava desfalecida, eu ficava desesperada. Até que um certo dia, eu vendo essa menina passar muito mal e gritar pela casa querendo fazer cocô e não conseguia. E eu saí desesperada para levar ela no hospital. Mas eu fui com tanta fé, porque me falaram de um hospital. Mas eu fui com tanta fé nos humanos, não no Senhor. Eu fui nos humanos. E eu cheguei lá e falei, me falaram desse hospital e agora vai ter solução. Mas eu coloquei a minha fé nas pessoas erradas. Eu deveria ter colocado a minha fé em Jesus. Mas naquele momento, aquele momento de desespero, da ansiedade, eu coloquei fé naquele hospital. Eu coloquei fé naquelas pessoas. Mas quando eu cheguei lá, eu dei com os burros na água. Eu saí de lá decepcionada, porque eles não fizeram nada. Nem uma lavagem, nem colocaram a mão nela direito. E eu saí tão decepcionada. Porque eu vi, na hora que eu vi o meu erro, eu falei, Senhor, eu tive mais fé naquele hospital. Eu acreditei mais no poder do humano do que em Ti. Naquilo que a Tua palavra diz. Que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor liberta. E eu voltei para casa decepcionada comigo. Mas eu falei para o Senhor, a partir de hoje, eu não tenho mais fé em nada. A minha fé está em Ti. E eu falei para o Senhor que a partir daquele momento, tudo que eu podia fazer como mãe, em hospitais eu já tinha levado, mas que a partir daquele momento eu entregava a vida dela nas mãos dele. E que eu acreditava na cura, eu acreditava no poder do nome dele. E na semana seguinte eu tinha ido num culto e ali me tocou muito quando falou assim, quando o seu filho estiver passando por uma dificuldade ou alguém da sua família, não fica falando, meu filho é doente, meu filho é doente, não. Fala, meu filho está passando por um momento difícil. E eu senti que aquela palavra era pra mim. Porque eu falava, minha menina tem um problema, não dá conta de fazer. Não, a minha filha não tem um problema. A minha filha é perfeita. Eu comecei a mudar aquilo que eu falava, aquilo que eu declarava. Eu comecei a declarar aquilo que eu precisava, que eu queria receber, aquilo que eu precisava. E eu comecei a orar todos os dias, mas não mais pedindo, mas agradecendo. E falando para ele, Senhor, a minha filha está passando por um momento difícil, mas eu creio no teu poder sobre a vida dela. Eu creio que tu pode curar e libertar ela. E eu já quero te agradecer por esse milagre na vida dela. Obrigado pela cura, obrigado por ter reconstruído, por ter restaurado o intestino dela. Obrigado, Jesus. E eu comecei a agradecer o Senhor todos os dias junto com ela. E teve um dia que a minha menina me surpreendeu quando ela falou assim, mamãe, papai do céu não me cura, tá demorando. E eu falei com ela, ele não mente, ele vai te curar. Vamos continuar agradecendo porque ele já te curou. E ela, mas eu ainda não faço cocô. Eu falei pra ela, ele já te curou. Continua crendo, filha. Ela tem apenas 4 aninhos. Nós continuamos orando e pedindo e agradecendo a Deus. Eu agradeci a Ele todas as noites pela cura dela. Até que um certo dia minha menina entrou pra dentro do banheiro e ela saiu e ela fez um cocôzão. Porque ela não fazia cocô, ela fazia só um pouquinho toda hora na calcinha. E quando ela fazia, era muita força e saía muito grande. E era aquele tormento. E naquele dia ela me gritou e falou assim, mamãe, eu fiz cocô. Eu falei, glória a Deus, porque eu comemorava o cocô.
para incentivar ela, porque eu sabia que ela sofria. Só que naquele dia algo especial aconteceu. Naquele dia minha filha falou assim comigo: mamãe, eu fiz cocô porque Jesus estava lá. Ele me ensinou a fazer cocô, ele falou comigo como que era para me fazer. E eu fiz, mamãe. Aí agora, mamãe, ele falou que era para me te gritar para a senhora vir me limpar. E eu falei: amém, glória a Deus. Jesus te ensinou a fazer cocô. Agora você vai fazer cocô todos os dias, filho. Olha para você ver, Jesus veio aqui te ensinar. Pela honra e glória do nosso Senhor, pela honra e glória do nome dele, a minha filha foi curada naquele dia. Nunca mais ela teve o intestino preso. Ela faz cocô todos os dias, ela senta no vaso, ela vai ali, ela faz o cocô. Eu nunca achei que eu ia ficar tão feliz por um cocô, mas ela foi curada. Os médicos me falaram que se ela não melhorasse, que isso poderia estourar dentro dela e ela poderia morrer, que eu precisava buscar soluções para ela. Eu precisava fazer isso e aquilo. E eu já tinha feito tantas coisas e não adiantava. Eles tacavam remédio, e eu dava a ela. E nada adiantava. Mas ele o curou. Ele o curou. Eles falaram para mim que se não curasse, no futuro poderia ter aquela doença. Intestino muito ressecado. Eu ouvi as piores coisas que poderiam me falar. Se o intestino dela continuasse nessa constipação que era tão grave, porque era 12 dias, 13 dias. Mas eu tive fé. Mesmo que eu errei, mesmo que eu desfaleci, que eu fui com esperança onde eu não deveria ter ido. Mas o Senhor curou. O Senhor curou porque eu tive fé. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Eu sei que às vezes tem área na nossa vida que nós desfalecemos, que nós desacreditamos, que nós achamos que não tem mais saída. Eu tenho um sonho dentro do meu coração que às vezes eu me pego não tendo fé, não acreditando que ele vai acontecer. Porque eu estou vivendo esse sonho mais de 15 anos, lutando por ele e ele nunca acontece. Mas quando eu olho para o céu, quando eu leio a palavra dele, eu lembro do poder dele sobre a minha vida. Eu lembro quanto ele é grandioso e poderoso para fazer acontecer o possível acontecer na minha vida. Eu só preciso crer e declarar sobre a minha vida aquilo que eu preciso receber. Talvez hoje você deve estar vivendo momentos difíceis, em várias áreas da sua vida, mas declare: eu estou passando por isso, mas eu declaro que é só um tempo difícil e que vai chegar um novo tempo na minha vida. Se você está com um problema no seu casamento, declara: eu estou passando por um momento difícil no meu casamento, mas eu acredito que um novo tempo no meu casamento vai acontecer, está chegando. Eu estou passando um momento difícil com meu filho, mas um novo tempo na vida do meu filho está chegando. Porque o Senhor está no controle dessa situação. Às vezes você está vivendo com enfermidade. O médico diz que não há mais cura, que não tem mais o que fazer. Mas é preciso que você diga para Deus: Senhor, o médico disse, mas eu creio em Ti que tem solução. Porque a Tua palavra diz que se nós cremos em Ti, nós veremos a Tua glória. E eu creio que eu vou ver na Tua glória, porque eu creio que o Senhor vai me curar dessa enfermidade. Porque para Ti tudo é possível. Mas é preciso que você declare isso com fé. Eu quero acabar essa mensagem aqui declarando bênção sobre a sua vida, cura, libertação. Eu quero acabar essa mensagem de você declarando isso também sobre a sua vida. Que nada é impossível para você. Que quando acabar expectativas humanas sobre essa situação, ainda há esperança em Jesus. Quando você acabar de ver essa mensagem, que você tenha no seu coração esse sentimento que nada é impossível para você. Porque tudo pode naquele que te fortalece. Tudo é possível para você. Que você tenha essa mente
que Deus pode fazer tudo na sua vida. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te sustenta todos os dias. Mas é preciso que você crê, como a Bíblia nos ensina. Desde a situação difícil até nas melhores. Você pode passar para dificuldade o que for. A dificuldade mais difícil. Mas se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Nós precisamos declarar isso no mundo espiritual e no mundo físico. Nossas palavras têm poder. Nós precisamos estar com o coração fixados no autor e consumador da nossa fé, olhando para cima, para Jesus. Porque a palavra dele nos diz no versículo 24, por isso eu vos digo que tudo que pedis em coração, crede que já recebeste e o tereis. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Olha o que Jesus está nos falando. Por isso eu vos digo que tudo que pedis em oração, crede já o recebeste e os tereis. Nós precisamos crer nessa palavra, que tudo aquilo que nós pedimos no nosso Pai, Ele vai nos dar. Nós vamos receber. Podemos não receber às vezes na hora que nós pedimos, mas o Senhor não falha. Nós precisamos acreditar no seu caráter, na sua fidelidade. Ele nunca falha. No tempo certo e na hora certa, Ele vai fazer o milagre acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos estar firmes, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra é para mim e para você. Para que eu e você podemos crermos, continuar orando, sem crueldade no nosso coração, para que nós possamos receber aquilo que nós tanto pedimos a Deus. Porque às vezes nós não recebemos porque nós não temos fé no nosso coração. E para Deus, o que vale é crer. Crer. O que vale para Deus é crer. Crer e assim será feito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi ministrada. Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos dar paz, que o Teu Espírito Santo possa aumentar a nossa fé, nos ajudar a ter essa fé que a Bíblia nos ensina. Pai, mas nós acreditamos e nós cremos que nós podemos ver o paralítico andar, que nós podemos ver o cego voltar a enxergar, que nós podemos ver o morto ser ressuscitado. Nós cremos, Senhor, naquilo que a Tua palavra diz, e nós também cremos que o Senhor pode fazer o impossível acontecer na minha vida e na vida dessas pessoas que aqui estão Te ouvindo, Pai. Eu não sei quais situações em que cada pessoa está passando por esses momentos, mas eu quero que o Senhor vai de encontro a elas. Que o Teu Espírito Santo possa levar fé, fazer elas acreditar que aquilo que elas pedem, sem credulidade no coração, elas vão receber. Nós vamos receber aquilo que nós pedimos, porque a Tua palavra diz que se nós cremos em Ti, nós veremos a Tua glória sobre a nossa vida. Nós queremos ver, Senhor, a Tua glória sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Aumenta a nossa fé, nos ensina a crer em Ti como a Bíblia nos ensina, Pai. Nós declaramos, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, cura, libertação, restauração. Tende misericórdia, Pai. Não deixe que nós desanimemos no meio do caminho. Não deixe que a incredulidade tome conta do nosso coração. Porque diante de qualquer circunstância que eu ou qualquer pessoa que está ouvindo hoje essa mensagem estejamos passando, nós acreditamos que nada é impossível para aquele que pode fazer o impossível acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?